O declínio e a queda do Império Romano. Bem-vindos ao livro de Edward Gibbon, é bem famoso. Então ele quer saber quais são as causas. O que aconteceu que esse império caiu? Os ferimentos mais profundos no Império Romano foram infligidos durante a menoridade dos filhos e netos de Teodósio. Esses príncipes incapazes deixaram a igreja entregue aos bispos, o Estado aos eunucos e as províncias aos bárbaros. O declínio de Roma foi natural e inevitável consequência da grandeza imoderada. A prosperidade fez com que amadurecesse o princípio de decadência. As causas de destruição se multiplicaram com a extensão das conquistas. E tão longo o tempo, ou os acidentes removeram os sustentáculos artificiais, a estrutura gigantesca desabou sob seu próprio peso. Em vez de se perguntar por que o império foi destruído, devemos antes surpreender-nos de ele ter durado tanto. As legiões vitoriosas que, em guerras remotas, adquiriram os vícios de estrangeiros e mercenários, primeiro tiranizaram a liberdade da república e mais tarde violaram a majestade da púrpura. Apesar dele dizer que essa decadência de Roma não é por causa da divisão do império, que não é que acabou o poder do império do ocidente, só que dividiu, apesar disso, ele fala que essa divisão aumentou problemas que já estavam existentes ali, os vícios do duplo reinado, que é a multiplicação de instrumentos de um sistema opressivo e arbitrário, e de uma fátua emulação de luxo, não de mérito. Aí é que ele chega naquela famigerada questão que o pessoal adora, que é, foi tudo culpa do cristianismo? Você tem todo um pessoal que fala disso, de como o cristianismo fez Roma ficar passiva e se entregar. É uma problematização que lembra Maquiavel também, quando ele fala que os cristãos deram uma outra face aos ímpios e acabaram sendo tomados pelos ímpios por isso. Aí, na verdade, Léo Strauss fala sobre como, na verdade, que Maquiavel tá falando que é o cristianismo porque é o máximo que dá para ele dizer. Mas que ele quer dizer literalmente a igreja, que a igreja abriu as pernas do império. Na verdade, não é do império que ele tá falando. Mas nesse caso aqui teria sido isso. Se o declínio do Império Romano foi apressado pela conversão de Constantino, sua religião vitoriosa amorteceu a violência da queda e abrandou a índole violenta dos conquistadores. Porque sabe-se que a queda de Roma foi lenta e sucessiva. O cristianismo foi influenciando não só os romanos, mas os povos bárbaros que conquistaram os romanos. Então foi uma conquista menos violenta do que seria, e a queda foi menos drástica do que seria. Outra coisa que ele aponta aqui é que os romanos ignoravam a extensão dos perigos e o número dos inimigos que ameaçavam esse império. Além do Danúbio e o Reno, os países setentrionais da Europa e da Ásia estavam cheios de inúmeras tribos de caçadores e pastores pobres, vorazes, turbulentos, audazes nas armas, sôfregos de arrebatar os frutos da operosidade dos romanos. Que eles não tinham noção de quanta gente tinha lá pra cima e que se alguma coisa acontecesse, eles podiam vir tudo pra cá, porque eles não têm nada, são muito pobres, só sabem lutar, e Roma tá cheio de coisa top. Então, tá pedindo pra tomar raid. O mundo bárbaro foi agitado pelo rápido impulso da guerra e a paz da Gália na Itália, sacudida pelas distantes revoluções da China. Os hunos, que fugiam de um inimigo vitorioso, ostentaram sua marcha para o ocidente, e a torrente cresceu com a gradual incorporação de cativos e aliados. Foi um grande push. Os caras foram empurrando cada vez mais para frente. Era um povo que fugia do outro mais forte, e aí foram colunas de bárbaros pressionando o Império Romano. O frio, a pobreza e uma vida de perigos e fadigas fortalecem o vigor e a bravura dos bárbaros. Em todas as épocas, eles têm oprimido as nações cultas e pacíficas da China, da Índia, da Pérsia, que se descuidaram até hoje de contrabalançar tais faculdades naturais com os recursos da arte militar. Os estados belicosos da antiguidade, Grécia, Macedônia, Roma, cultivaram-lhes a coragem, multiplicaram-lhes as forças, com manobras regulares e converteram o ferro que possuíam em armas fortes e prestimosas. Mas tal superioridade aos poucos declinou com suas leis e costumes, e a timorata política de Constantino e os seus sucessores armou e adestrou para a ruína do império o rude valor dos mercenários bárbaros. Os gregos, depois de seu país ter sido reduzido a uma província, imputavam os triunfos de Roma não ao mérito, mas à fortuna da república. A Deus inconstante, que tão cegamente distribui e retomava seus favores, havia agora consentido. Essa era a linguagem da invejosa lisonja. Saca só uma coisa. A importância do negócio da sorte. Respeitar a importância da sorte. Tá ligado? Entender. Tem essa história da meritocracia e tal. Tipo, é importante, sei lá, tomar responsabilidade pelos seus atos e blá blá blá. Mas a questão é, mano, respeita a sorte, tá ligado?
Se a sorte não lhe favorecesse, não é nada. E você observa nos melhores jogadores e nos melhores guerreiros que eles respeitam a sorte. Tipo, eles são os caras que reconhecem que às vezes tipo, quando você é mega, ultra, supremamente bom e o outro cara também, daí a diferença às vezes foi a fortuna, foi a sorte. Então ele tá falando aqui que era isso que os gregos falavam, que era a questão dos romanos. Eles têm sorte, eles foram favorecidos pela fortuna. E eu queria que a galera entendesse que eu acho bom respeitar isso daí. Que de fato, você tava no lugar certo na hora certa e o negócio aconteceu, tá ligado? Deixa eu ver o que eu grifei aqui, ó. Aqui já é a história de como começa a cair. A ascensão de uma cidade é o Império do Ocidente que ele tá falando, então é tipo a primeira queda formal. A ascensão de uma cidade que se avantajou num império bem merece, por singular prodígio, ser tema de reflexão para um espírito filosófico. A história de sua ruína é simples e óbvia. Em vez de perguntar por que o Império Romano foi destruído, devemos antes surpreender-nos dele ter durado tanto. Roma estava bem, conquistou geral, começou a pegar costume de estrangeiro, começou a perder uma unidade cultural, uma coesão cultural ali. Grande parte da riqueza pública e privada se consagrou às especiosas exigências da caridade e da devoção. A fé, o ardor, a curiosidade e as paixões mais terrenas da maldade e da ambição acenderam a chama da discórdia teológica. A igreja e mesmo o Estado foram divididos por facções religiosas, cujos conflitos se demonstravam por vezes sangrentos e sempre implacáveis. A sagrada indolência dos monges foi devotamente perfilhada por uma época servil e afeminada. Se a superstição não lhes houvesse propiciado um refúgio conveniente, os mesmos vícios teriam tentado os indignos romanos a desertar, por motivos dos mais vis, o estandarte da república. Obedecem-se com facilidade preceitos religiosos que favorecem e santificam as inclinações naturais de seus devotos, mas a influência pura e genuína do cristianismo pode ser retraçada em seus efeitos benéficos, conquanto imperfeitos, sobre os prosélitos bárbaros do norte. Se o declínio do Império Romano foi apressado pela conversão de Constantino, sua religião vitoriosa amorteceu a violência da queda e abrandou a índole violenta dos conquistadores. Muito interessante isso daqui, hein? Os romanos ignoravam a extensão dos perigos e o número dos inimigos que os ameaçavam. Além do Danúbio e do Reno, os países setentrionais da Europa e da Ásia estavam cheios de inúmeras tribos de caçadores e pastores pobres, vorazes e turbulentos. O mundo bárbaro foi agitado pelo rápido impulso da Guerra e da Paz, da Gália ou da Itália sacudida pelas distantes revoluções da China. Os hunos, que fugiam de um inimigo vitorioso, orientaram sua marcha para o ocidente. As tribos em fuga, que cederam aos hunos, assumiram por sua vez o espírito de conquista. As infindas colunas de bárbaros pressionaram o Império Romano, com peso multiplicado, e se a vanguarda era aniquilada, novos assaltantes ocupavam o espaço vago. Tais formidáveis emigrações não mais provinham do norte, e o longo período de tranquilidade atribuído ao decréscimo populacional é a ditosa consequência de progresso das artes e da agricultura. Então, é inevitável. Tudo que cresce começa a, tipo, junto com o crescer do negócio, crescem as razões da decadência, até que elas são grandes demais. Acho que era o Rousseau que falava na aristocracia, que é comum que, tipo, role monarquia ou aristocracia legítima, que o cara conquistou um negócio, fundou a cidade onde não havia nada. Só que aí, esses caras, vamos supor que deu tudo certo, daí eles instituem alguma aristocracia por mérito. Os melhores guerreiros são os que governam, e daí tudo funciona bem. Em algum momento, esses melhores guerreiros resolvem estabelecer que os filhos já herdam o negócio do melhores. E aí começa o GG. Porque esses primeiros filhos, eles são bons ainda, mas os filhos dos filhos não são. E aí vira uma tirania do mal. E daí ele fala, por último, qual é a coisa mais importante. Como garantir que sua nação não cai? Como evitar isso? Ele diz que é o seguinte: fomentar, em suas respectivas esferas de atividade, as artes mais úteis, ou pelo menos mais necessárias, podem ser exercidas sem necessidade de talentos extraordinários ou de sujeição nacional, sem os poderes de um só ou a união de muitos. Cada aldeia, cada família, cada indivíduo tem necessariamente de possuir tanto a capacidade quanto a inclinação de perpetuar o uso do fogo e dos metais, a criação e a utilização de animais domésticos, os métodos de caça e pesca, os rudimentos da navegação, o cultivo imperfeito do trigo ou de outros cereais nutritivos e a prática simples dos ofícios mecânicos. O gênio individual e a indústria pública podem ser extirpados, mas essas plantas, robustas, sobrevivem à tormenta e firmam raiz duradoura no solo menos favorável. Sabendo dessas coisas aí, a sua sociedade sobrevive.
Os esplêndidos dias de Augusto de Trajano foram eclipsados por uma nuvem de ignorância, e os bárbaros subverteram as leis e os palácios de Roma. Mas a cegadeira, invenção ou emblema de Saturno, continuava a ceifar anualmente as colheitas da Itália, e os festins humanos dos lestrigões jamais se repetiram no litoral da Campânia. Desde a descoberta primeva das artes, a guerra, o comércio e o ardor religioso difundiram entre os selvagens do velho e novo mundo esses dons inestimáveis. Eles se propagam aos poucos e jamais poderão perder-se. Podemos, portanto, chegar a todos a aprazível conclusão de que cada época da história do mundo aumentou e continua a aumentar efetivamente a riqueza, a felicidade, o saber e, quiçá, a virtude da raça humana. Então ele termina nessa nota favorável, essa nota bonitinha, um final feliz, que como a gente, desde que a gente consiga pelo menos, mas aparentemente como a gente sempre consegue manter esses dons mais necessários, que ele citou ali na lista, através até da guerra e não só de comércio e outras coisas, a gente provavelmente vai sempre sobreviver. E ele afirma que a gente deve estar sempre melhorando, mas eu não vi ele justificar muito isso aqui, mas também posso ter pulado, né? Mas beleza, então, só para o vídeo não ficar muito longo também. Muito obrigado e lembrem-se que vocês podem virar membros do canal e vocês podem dar like no vídeo e comentar. E doar no Apoia-se. Valeu.